Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje aqui eu vim dar uma dica bem rápida de como compartilhar uma pasta dentro do Windows para que você pare de ficar com pendrive para lá e para cá ou procurando uma forma de compartilhar arquivos. Você pode fazer isso aí na sua casa ou até numa empresa, né, de pequeno porte. E isso vai te poupar muito tempo aí, vai te compartilhar pasta de forma simples, segura e rápida. Quer aprender como faz? Vem comigo que eu te mostro. Olha só, meus queridos, estou aqui com uma máquina virtual, tá? Com o Windows 11, para demonstrar como compartilhar. Fica mais fácil aqui para a gente representar desta forma. O que eu preciso fazer? Definir qual o computador que eu quero que compartilhe a pasta nessa rede, tá? Eu vou utilizar a própria máquina virtual aqui, tá? É uma máquina funcional com instalação nova, para compartilhar a pasta e usar meu próprio computador, que é esse lado aqui, ó, que eu estou no modo escuro, para conseguir acessar a pasta lá. Aí tem uma série de configurações para você deixar esse compartilhamento seguro e também de acordo com as suas necessidades. Mas ó, você pode colocar a pasta que você quer compartilhar em qualquer lugar, tá, do seu computador, por exemplo, na pasta aqui dos meus documentos, né, ou ainda no próprio desktop. Eu vou criar aqui, tá, dentro de documentos, tá, nada demais, vou criar uma pasta, vou chamar ela de arquivos, tá? O nome você pode definir. Pasta criada, vamos aqui, ó, colocar botão direito do mouse, vamos em propriedades. Vou chegar aqui em compartilhamento e temos praticamente duas formas de compartilhar. Mas esse compartilhamento aqui em cima, você tem uma configuração que vai deixar o nome completo dessa pasta aqui na hora que você compartilha. Igual está aqui, ó, ele fica, né, em um caminho do sistema, esse caminho completo aqui. Então, para deixar o compartilhamento somente com essa pasta arquivos, que é o objetivo aqui, eu também vou compartilhar utilizando o compartilhamento avançado. Então, vamos fazer aqui, ó, primeiro, pessoal, vamos clicar em compartilhar. Esse usuário que eu estou usando aqui nessa máquina virtual é o Logstash, né? E obrigatoriamente você é o proprietário da pasta, até porque está dentro do seu perfil de usuário aqui nesse computador. Então, para quem que eu quero compartilhar essa pasta? Isso é importante você definir. Então, você vem aqui em cima, nós temos ainda a opção de todos, tá? Todos ele pega como se fosse um grupo, então eu consigo adicionar, ó, todos podem ter leitura, né? Que somente vai conseguir abrir os arquivos, fazer só a leitura sem alterar nem nada. E aí eu tenho as permissões, ó, de leitura e gravação, ou seja, todos vão conseguir criar arquivos, excluir arquivos e fazer alterações, né? Tem essa opção. Então define o que você quer primeiro aqui, né? Vou colocar, ó, leitura, tá? Então vou clicar em compartilhar. Estão vendo que ele te deu aqui até o caminho, ó, //LTC, que é o nome deste computador aqui, tá? Tá na máquina virtual. Users, Logstash, que é o nome do usuário, documentos e ainda arquivos, que é a pasta finalmente que a gente queria compartilhar. Ele deu o caminho completo, né? Vamos clicar aqui em pronto. Tá? Aqui você pode ver, ó, o caminho completo. A gente configurou todos, né? E vamos testar aqui na minha máquina real agora. Para você abrir, né, esse compartilhamento em rede, você pode simplesmente abrir uma pasta e chegar aqui na barra e digitar, ó, o nome da máquina lá, que vocês viram que é LTC. Tá? Vou pressionar Enter. Demora um pouquinho mesmo, ele está buscando na rede. As duas máquinas têm que estar na mesma rede, tá? Ó, deu erro de acesso, ele não pôde acessar. Por quê, pessoal? A gente tem que configurar também
se você quer um compartilhamento sem senha, sem autenticação de usuário, ou com autenticação. No caso aqui, eu só configurei o compartilhamento. Tá? Então, o Windows ele pede para você, né, obriga você a, por segurança também, compartilhar de forma autenticada. Mas eu preciso antes criar um usuário para que eu possa acessar esse compartilhamento. Tá? Tem outra forma sem senha também. Depois eu vou explicar para vocês. Então aqui, ó, eu preciso criar um usuário para me autenticar na rede para conseguir acessar esse compartilhamento. Vamos aqui, ó, no menu iniciar, tá? Botão direito do mouse, vamos vir aqui, ó, gerenciamento do computador. Lembrando que essa conta que eu estou mexendo aqui precisa ser uma conta com direito administrativo, tá? Para você conseguir fazer essas alterações sem estar fazendo aqui. Abrir o gerenciamento do computador, a gente vai vir aqui, ó, usuários e grupos locais. E 2 cliques em usuários. Aqui são todos os usuários que o seu computador tem. Tá? Vamos, botão direito aqui, novo usuário. Eu vou colocar esse novo usuário com o nome de Lucas. Aqui o nome completo, que é o que vai aparecer para a pessoa, mas vou deixar somente no usuário Lucas, descrição também sem, e criar uma senha. Senha bem fácil aqui, ó, Lucas 1, 2, 3. Repete para confirmar a senha, Lucas 1, 2, 3. Aqui o usuário deve alterar a senha no próximo logon. Eu vou tirar essa opção, vou deixar aqui, ó, o usuário não pode alterar a senha e a senha nunca expira. Tá? Criar o usuário. Tá vendo que agora apareceu um usuário aqui chamado de Lucas, ok? Usuário criado, eu posso fechar aqui. Tá? Vou vir aqui, ó, no compartilhar novamente e na setinha, ó, vamos apertar, tá vendo que agora apareceu o usuário Lucas aqui. Vamos selecionar ele e adicionar. Vou deixar a princípio ele com direito apenas de leitura, tá, do compartilhamento. Vai ficar assim por enquanto. E clica em compartilhar. Gerou o link da mesma forma, ou já tinha, né? Clica em pronto. Agora eu vou chegar no outro computador, que no caso aqui é a minha máquina física. Vamos fazer um pouquinho diferente, ó. Vai aqui na lupa do Windows, vamos procurar por executar, que é isso aqui, ó. Tá? Executar, ou você pode chegar numa pasta e também digitar o // e o nome do computador que você quer acessar. Então aqui no executar é a mesma coisa, vou digitar // LTC, que é o nome do computador lá que está compartilhado a pasta. Vou clicar em OK. Abriu uma pasta aqui, né, chamada de Users, tá, que já é o compartilhamento lá naquele computador. Se eu der 2 cliques aqui, ó, abriu o nome da pasta lá do usuário, Logstack. Ele compartilhou junto, tá, a pasta documentos e o desktop inteiro, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Depois eu vou explicar como resolver essa questão. E aquela pasta lá, ó, arquivos, está dentro de documentos, né, no usuário lá, que é essa pasta aqui. Que por fim a gente teve que fazer todo esse caminho aqui para chegar, né, de acordo com o compartilhamento lá que a gente fez. Arquivos já é a pasta que eu estou compartilhando aqui. Tá? Vamos fechar aqui, ó, essa configuração de compartilhamento, abrir lá arquivos. Eu já estou dentro da pasta também, tá? O proprietário aqui ele vai conseguir excluir, fazer o gerenciamento total ali, tá? Até porque é uma pasta que está no próprio computador dele. Aqui no meu caso, esse outro lado, que eu estou em outro computador, né? Simulando aqui o acesso, e eu estou com permissão de somente leitura. Então, se eu vim aqui, ó, vou tentar criar aqui qualquer documento, é um documento de texto. Você precisa de permissão para executar essa ação. Eu não consigo criar. Por quê? O meu usuário, Lucas, que eu acabei de autenticar, ele só tem permissão de leitura. Tá?
Então eu não consigo fazer isso lá. Eu vou ter que fazer aqui, criar tirar a permissão, colocar leitura e gravação para eu conseguir criar e editar algum documento aqui. Mas o compartilhamento em si já está funcionando. Por exemplo, eu vou criar aqui um documento de texto, vou chamar de teste. Tá vendo que lá já está sincronizando aqui, tá? Através da rede mesmo. Vou abrir aqui, ó, com o usuário que está compartilhando lá, vou colocar aqui o nome qualquer aqui, ó, teste de compartilhamento. Tenho que salvar, tá? Vou manter as configurações. Fechei, tá aí o arquivo. Aqui é o arquivo que eu acabei de editar lá, então já está compartilhado em rede, tá? Vou dar 2 cliques aqui, ó. Vendo? Teste de compartilhamento, que é o arquivo que eu editei lá. Então, pessoal, eu consigo fazer com que a rede funcione muito bem para esse tipo de compartilhamento, certo? Ó, usuário Lucas. Aí eu vou tentar salvar aqui, ó, que eu não tenho permissão. Tentar. Ele não me deixa salvar lá, então ele abre essa caixa para eu salvar em outro lugar. Tá? Posso tentar aqui, ó, salvar aqui. Eu não vou conseguir. Teste 2. Ó, você não tem permissão para salvar nesse local. Eu estou na pasta compartilhada lá. Deveria salvar na pasta documentos, que no caso é da minha outra máquina aqui. Tá? Ele não me deixa. Vou clicar em não, vou cancelar que eu não vou conseguir salvar esse documento. Mas vocês viram que eu consegui abrir, ou seja, eu tenho permissão de leitura de qualquer documento que esteja dentro dessa pasta compartilhada, que foi assim que eu configurei. Então vamos mudar isso aí. Aqui eu estou na pasta compartilhada lá, vou subir um diretório acima, a pasta arquivos, vou em propriedades de novo, compartilhamento. Aqui em compartilhar, clica nele. Vamos pegar lá o usuário Lucas, vamos colocar aqui, ó, leitura e gravação. Vamos clicar em compartilhar, já foi feita a alteração. Fechar. Aqui eu já estou conectado lá naquela pasta, tá? Então, ó, aqui na minha máquina, na outra máquina eu vou copiar esse arquivo, por exemplo, que seria uma criação ali, uma alteração, né? Ó, teste cópia e consigo qualquer um dos dois abrir aqui e ó, Lucas pode alterar. Vamos ver se consigo salvar. Ctrl S, salvou, arquivo. Teste cópia ali foi alterado, certo? Aqui nessa máquina. Vamos lá para a máquina que compartilhou a pasta. Teste cópia. O Lucas pode alterar, que foi o que eu digitei ali, certo? Por exemplo, eu também posso excluir, que é atualizado em tempo real. Ó. Vou excluir o teste cópia, delete. Essa exclusão, pessoal, tem que tomar cuidado porque o arquivo deletado de pasta da rede, ele não vai para a lixeira, ele é excluído diretamente. Tá? Então, vou clicar assim, ó, excluir permanentemente, sim, vendo que ele já também sumiu daqui, logicamente, porque eu estou em rede. Ok? Vamos fazer um teste agora. Por exemplo, se eu quisesse compartilhar essa pasta com qualquer um sem autenticação, tá? E o que eu tenho que fazer? Vamos lá também no menu de compartilhamento. Arquivos, propriedades, compartilhamento. Eu preciso remover a opção de logar com senha, né? Autenticar com senha do compartilhamento, né, dos tipos de rede que eu tenho. O Windows ele vai te obrigar a autenticar, por mais que eu fiz aqui, ó, nessa configuração, eu coloquei aqui todos, ou seja, qualquer usuário pode fazer leitura, apesar que eu coloquei isso aí, não vai funcionar, pessoal, porque
se todos são usuários autenticados, não são usuários anônimos ou qualquer usuário na rede consegue abrir lá e alterar. Tá? Não funciona assim. Então, o que eu preciso fazer? Aqui, só abrir para mostrar. Eu vou aqui, ó, central de rede e compartilhamento. Clica sobre. E aqui eu tenho perfis de redes, né? Diferente, eu tenho rede privada, rede pública, mas é só controle de alguns acessos. E eu vou vir aqui, ó, em todas as redes, que é para configurar todos os tipos de rede, de perfil de rede que eu tenho. E a opção que eu preciso desativar para que qualquer um possa acessar uma pasta compartilhada sem precisar autenticar é essa aqui, ó, compartilhamento protegido por senha. Somente pessoas que têm uma conta de usuário e senha neste computador, ou seja, o Lucas que eu criei aqui, né, podem acessar arquivos compartilhados, impressoras, etc. Ou seja, se eu desativar isso aqui, tá, o que vai acontecer? Qualquer usuário que chegar na minha rede, tentar acessar as pastas compartilhadas, vai conseguir ou fazer leitura ou ainda fazer alteração de acordo com a configuração que eu coloquei lá no perfil do usuário. No caso, vai usar agora o todos. Aqui desativei compartilhamento protegido por senha. Vou fechar. Aqui agora compartilhar. A configuração de todos vai funcionar para qualquer um que deseja acessar essa pasta compartilhada. Então eu preciso pôr aqui, eu já estou autenticado com o Lucas, então não tem como eu fazer esse teste agora com vocês, mas basta aqui, ó, como eu estou todo somente leitura, tá? Qualquer um que chegar nessa rede vai conseguir acessar da mesma forma que a gente acessou aqui, tá? Utilizando ou o executar, que a gente vai / invertida LTC, que é o nome do computador. Com IP também funciona, tá? Nome ou IP. LTC, pressiona Enter, ele vai abrir daquele formato que a gente já acessou. Stack, documentos, arquivos e o arquivo teste lá, que é a mesma pasta que a gente estava aberto aqui. Vocês viram que tem toda essa estrutura, né, que eu comentei com vocês, que ia mostrar como alterar isso aí, esse caminho todo. Então basta você vir aqui também na pasta compartilhada, botão direito, propriedades, compartilhamento, vamos em compartilhamento avançado, clica em compartilhar a pasta. Esse nome do compartilhamento você consegue criar mais compartilhamentos com nomes diferentes. Aqui no caso está o nome da própria pasta real, mas eu poderia criar outro nome de compartilhamento também que mapeia para essa pasta. Tá? Então é uma função bem específica. Como a gente está em um Windows comum, tá? Qualquer Windows tem essas opções, a própria Microsoft limita o número de usuários simultâneos à conexão para esse compartilhamento a 20, tá? Não tem como você aumentar esse valor aqui, tá? Então são 20 conexões. Então, para um lugar que tem mais de 20 computadores acessando o mesmo compartilhamento, isso não vai funcionar. Você precisa de utilizar o Windows Server, tá? Que vai tirar essa limitação aí, ou outros sistemas, tá? Que vai fazer um compartilhamento de forma diferente. Muito bem, vamos aqui, ó, em permissões. Eu tenho basicamente a mesma estrutura de usuários lá que eu estava te mostrando no compartilhamento comum. Aqui está vendo, tem todos já está selecionado somente leitura. Eu tenho permissões aqui de permitir o acesso, né, ou negar ainda. Então, de acordo com o usuário, eu poderia também aqui, ó, adicionar, vamos por aqui Lucas, que é o usuário criado, vamos dar a verificar nomes. Tá vendo? Quando ele aparecer assim, um risco embaixo, e o LTC é o nome do computador, / Lucas, que é o usuário. Tá ok? Ele vai vir para cá. Eu consigo selecionar permissões de acesso ou negar o acesso para determinados usuários aqui. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, permitir alteração e leitura. Não tem como você permitir alteração sem ter leitura junto.
Tá? Então, são duas funções, mas pense assim, leitura é somente você abrir sem conseguir alterar nada, só vai fazer a leitura, tá, de arquivos, e alteração ele já preenche de baixo. Consigo criar, deletar e alterar. Tá? Vou deixar aqui, tá vendo? Tá na configuração do usuário Lucas, mas isso pode ser feito, né, de acordo com a sua necessidade. O que a gente está fazendo agora todos vão ter acesso de leitura, ou seja, qualquer um que estiver na minha rede, digitar para acessar o compartilhamento, né, dessas formas que eu já mostrei, vai conseguir fazer a leitura desses arquivos. Então tá aí a importância de você entender essa estrutura, tá, para não configurar errado e não compartilhar coisas com quem não se deve. Tá? Cuidado com esses compartilhamentos. Vou pressionar OK aqui. Já estamos com o nome da pasta, já estávamos, né? E vou pressionar OK de novo. Tá vendo que aqui, ó, agora o caminho reduziu, tá? Ficou só // LTC, que é o computador, /arquivos. Tá? Um caminho extremamente mais curto. Tanto vou fechar aqui com o outro computador, tá? Que a gente pode fechar já. Tanto que se a gente chegar aqui no executar ou uma pasta também, e vamos tentar acessar // LTC, Enter. Lá agora o que apareceu? Você tem a pasta diretamente já na primeira parte aqui do acesso à rede, a arquivos. Eu já caio dentro dessa pasta que foi compartilhada lá, tá? Ó, sincronizada totalmente. Ok? Vamos voltar aqui, ó. Isso é importante. Tá vendo que a pasta usuários aqui, users, foi compartilhada também, tá? É importante você, apesar que vai chegar no mesmo caminho o caminho comprido, né, que a gente compartilhou a pasta lá. Mas para evitar outros problemas com o compartilhamento, pessoal, vamos fazer o descompartilhamento dessa pasta de usuários. Eu tenho que fazer utilizando a máquina que eu fiz o compartilhamento, que no caso é essa aqui, tá? O que a gente vai fazer? Vamos aqui, ó, botão direito, no iniciar, gerenciamento do computador de novo. Vamos aqui, ó, pastas compartilhadas. Aqui você tem como observar todas as pastas que foram compartilhadas, tá? Às vezes tem pasta espalhada em qualquer lugar do computador. Para você checar é aqui. Vamos clicar em pasta compartilhada, depois 2 cliques em compartilhamentos. Nós temos alguns compartilhamentos aqui que já estavam aqui, que são próprios do sistema, tá? Que é admin, cc e IPC, tá? São pastas que foram compartilhadas que já é do sistema, tá? Então não vamos mexer nessas pastas aí. A pasta aqui, ó, users, tá? É esse compartilhamento aqui. Para você parar qualquer compartilhamento de qualquer pasta, basta você, botão direito, interromper compartilhamento. Vamos fazer com essa pasta users. Interromper. Que ela vai se atualizar aqui, ó. Ela sumiu. E o que a gente realmente compartilhou lá no compartilhamento avançado é essa pasta aqui, ó, arquivos, né? Que aqui ele mostra o caminho da pasta. Tá completo aqui, que é esse aqui. Tá? Eu estou com o usuário, consigo fazer alteração, tá? Então ele consegue gravar lá, né, fazer alteração dentro do compartilhamento. Lembre-se que eu tinha removido a senha lá do compartilhamento. Então qualquer um que estiver na minha rede, sem precisar autenticar com usuário e senha, consegue fazer acessar esse compartilhamento. Então essa pasta compartilhada sempre vai aparecer aqui, tá? Você pode checar o que está sendo compartilhado. Só não mexa nessas pastas aqui, ó, que são pastas compartilhamento do sistema. Ok? Muito bem. Um plus, pessoal, uma coisa a mais vocês podem checar, ó, sessões. Aqui vai estar os usuários autenticados que estão acessando as pastas compartilhadas. Então, ó, como eu loguei aquela hora, usuário Lucas,
o nome do computador Logitech PC, que é essa máquina aqui, né, que eu estou simulando a máquina real. Ele está aqui com Windows, número de arquivos abertos, 3, né, o tempo de concessão, ou seja, que ele conectou, o tempo parado, sem movimentação, ok? Você consegue checar quem está conectado. Ainda, ó, arquivos abertos, ainda temos a pasta, né, aberta aqui com o usuário Lucas. Modo de acesso, leitura, ok? Então é isso, pessoal, espero ter ajudado, né? Dessa forma você consegue acessar o arquivo dentro da mesma rede. Uma informação, para você conferir se as máquinas estão na mesma rede, né? Basta você estar na mesma conexão Wi-Fi ou cabeado, seja, tá? Mas para você checar o endereço IP, pressiona aí a tecla Windows e R, vendo que abriu o executar, né? Que a gente já utilizou. Digita aí CMD, pressiona OK. Essa máquina é virtual lá, tá? Então a gente pode digitar aqui ipconfig, pressiona Enter, ele vai me mostrar, tá, as interfaces de rede que eu tenho e o IP, qual que é o IP desse computador, dessa máquina aqui. No caso dela aqui, ó, IPv4 é esse IP, 92.168.0.106, tá? Mas eu estava usando para acessar o próprio nome do computador, tá? O nome do dispositivo. Como que eu descubro o nome do dispositivo? Se eu vim aqui no iniciar, botão direito do mouse, vou vir em sistema, é esse nome aqui que ele vai usar, tá vendo? Nome do dispositivo, nós temos aqui LTC. Aqui está em letras maiúsculas, mas se você digitar em minúsculo também não vai ter problema algum, tá? Esse é o nome do dispositivo. Que a gente também consegue utilizar o IP no lugar dele. Então, o nome, né, do dispositivo ou seu endereço IP. Vamos fazer um teste aqui, ó, //192.168.0.106. Pressiona Enter. Ó, acessou, tá vendo? Da mesma forma a pasta lá. Tá? Mas é mais prático por nome, né? Dependendo da situação. Como que eu sei quais computadores estão na mesma rede? Se você conectou, né, os computadores na mesma LAN, você é para estar na mesma rede. Mas aqui no outro computador aqui que está em modo escuro, vamos também fazer a mesma coisa. Vamos abrir o CMD, é o prompt de comando, tá? Você pode procurar. Agora aqui eu posso também digitar o mesmo comando, ipconfig, Enter. Aqui vai estar aparecendo várias coisas porque eu tenho uma interface aqui que é virtual, tá? Então o VirtualBox aparece aqui. Outros conectores sem estar com conexão ativa, tá? E aqui embaixo você pode ver, ó, temos a minha placa de rede está conectada no Wi-Fi aqui. Ela tem o endereço IPv4. Né, o 92.168.105, essa é a minha máquina aqui. O 106 é a máquina virtual lá que a gente está compartilhando a pasta, ok? Então elas estão na mesma rede e ainda utilizando a máscara padrão aqui, ó, classe C. Se tiver a mesma máscara com a mesma faixa de IP, você pode ter a certeza de que está na mesma rede, né? Através do endereço de rede, mas que é um assunto para um outro vídeo. Mais uma dica, pessoal, para eu não precisar ficar toda hora digitando //, o nome ou IP, né, e o compartilhamento, esse caminho completo aqui, basta eu vir aqui, ó, este computador, aqui é onde aparecem, né, os discos que você tem, no caso aqui o C2 pontos, o Google Drive e tal. Você pode vir aqui, ó, botão direito deste computador. E você tem duas opções para mapear aquela pasta. Você tem adicionar um local de rede e você tem mapear a unidade de rede. Os dois funcionam, só que fica ali o ícone mostrando de forma diferente, tá? Então a gente pode fazer isso aqui. Adicionar local de rede primeiro, né? Bem-vindo ao assistente, tudo mais, avançar,
escolher um local de rede personalizado, escolher um local de rede personalizado, avançar. Ó, endereço de rede ou na internet, né? A gente vai colocar o caminho lá que a gente precisa acessar, /LTC. Você pode vir aqui também procurar, caso tiver mais pastas compartilhadas, né? Você tem essa opção, mas aqui ó, em arquivos, que é a única pasta que a gente tem. E aqui, que é esse caminho lá, ó, que eu tinha compartilhado, né? Que a gente viu. Vamos avançar. Digite um nome para esse local de rede. Você pode modificar o nome, tá? Colocar qualquer outro nome para mascarar aqui o caminho completo. Vou deixar do jeito que está aqui, avançar. E, ó, abrir o local de rede quando concluir, não precisa, mas não concluir aqui. Daí, ó, sempre quando você vir, né, você ligou o seu computador, vem aqui no este computador, vai estar aqui a pasta mapeada para você, tá? Com todos os arquivos lá. Bota aqui, excluir aqui para teste. Fica mais prático para não precisar ficar toda hora acessando pelo executar ou digitar aqui em cima. Tá? Então, esse computador você consegue fazer isso. E também tem essa opção, do mesmo jeito aqui, ó, este computador, botão direito do mouse, mapear a unidade de rede. Você pode escolher uma letra, vai ficar mais ou menos igual aqui o seu disco, tá? Vou deixar aqui a letra L. Ó, vamos digitar aqui, ó, /LTC. Você pode clicar em procurar. Ele vai listar as pastas compartilhadas do mesmo jeito. Ó, arquivos, que é o que a gente precisa. Ok, ele já completou, ou você digita completo. E aqui ó, temos a opção ainda, conectar usando credenciais diferentes. Por que você vai usar essa opção? Quando você precisar fazer essa conexão dessa pasta e mapear aqui no computador com outro usuário. Tá? Isso pode acontecer em algumas situações. Às vezes você já está logado com o usuário aqui, você precisa de fazer essa conexão com outro usuário. Então você usa essa opção. Aqui eu vou deixar desmarcado, tá? Reconectar-se na entrada, que ele vai sempre, quando você reiniciar o computador, ligar, ele vai estar lá, que esse caminho sempre mapeado pronto para você. Concluir. Aqui ele já abriu o caminho, vou fechar aqui, tá? E no mapear ele aparece dessa forma. É interessante que ele aparece aqui, ó, quanto espaço disponível tem no compartilhamento, que na verdade é no próprio HD ou SSD do computador que está compartilhando arquivos. Tá? Ele mostra quanto de espaço livre tem. Tá? Então, aqui é os dois caminhos, né, para acessar a mesma coisa. Isso aqui ainda você pode fazer, né, criar atalho, fixar aqui ó, no acesso rápido, se quiser. Aqui, sempre aqui, fácil acesso. Ou ainda aqui esse mapeado, né? Você pode também fixar no acesso rápido, aqui. Ou ainda se tem a opção de criar atalhos, ó, criar atalho, ele criar na sua área de trabalho, né? Podemos checar aqui o nome da máquina, aqui ó, um atalho deles, pode abrir normal, né? Então é bem funcional o compartilhamento de arquivos, né? Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. Agradeço para quem ficou comigo até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço, até o próximo vídeo.